Cairo, minha esposa Antônia, e nós somos missionários. Eu sou norte-americano, ela é paraense, e nós moramos na região do Grande Belém, trabalhando na obra de Deus lá, implantando igrejas, e é um privilégio que pudermos estar aqui hoje. Eu agradeço a igreja, agradeço o pastor Roberto pelo seu convite de estarmos aqui e compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo em nossas vidas e também compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Deixa eu dizer de início, parabéns pelo seu aniversário de 3 anos aqui da igreja. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus dê crescimento, não só na igreja, mas também nas suas vidas individuais. Amém? Então, eu nasci no estado de Texas, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, quase 7, meus pais, Bill e Mary, saíram de Texas para vir para o Brasil para serem missionários, e eles ainda são missionários hoje. Hoje eles moram em Curitiba, no estado de Paraná, mas e estão quase aposentando, pastor. Eles planejam ir voltar aos Estados Unidos agora, daqui a um mês. Então, quando nós voltarmos para Belém, terça-feira, eu vou passar uma semana e depois iremos para Curitiba ajudar eles com a mudança deles, e eles vão estar indo para Curitiba, aliás, para os Stados Unidos, e ele não usa a palavra aposentar. Missionário nunca aposenta, ele só morre. Mas ele vai morar lá e servir a Deus lá, provavelmente até Jesus levar ele, né? Então, eu agradeço a Deus pelos meus pais, mas, então, nós viemos para cá quando eu tinha quase 7 anos de idade. Meus pais iniciaram um trabalho e implantaram uma igreja numa cidade chamada Vigia. Quem aqui já ouviu falar de Vigia, no estado do Pará? Não? Então, o nome da cidade realmente é Vigia de Nazaré. E é de lá que tem origem a celebração religiosa maior das Américas. Quem sabe qual é a celebração religiosa maior das Américas? Alguém sabe? Quem aqui já ouviu falar do Círio de Nazaré? Então, isso é uma celebração em Belém, que todo ano chama 4, 5 milhões de pessoas para a cidade de Belém, e é uma religião, é uma celebração religiosa da Igreja Católica lá no Pará, mas iniciou na cidade de Vigia. Vigia é uma cidade muito, muito, muito religiosa, mas é uma cidade perdida. Perdida, sem Cristo. Então, meus pais sentiram a vontade de Deus, o chamado de começarem uma igreja naquela cidade. Então, eles foram lá em 74 e começaram a limpar lá e conversar com as pessoas sobre Jesus. E a primeira pessoa que recebeu Jesus Cristo foi uma moça chamada Natalina Barros Costa. E ela é uma das irmãs mais velhas da minha esposa. Então, através dela, a família toda chegou a conhecer Jesus Cristo. Demorou muitos anos, mas meu sogro, minha sogra, ambos que estão nos anos 90 agora já são salvos e são vivos, mas estão prontos para o céu, amém? Então, ela tem 5 irmãs, então tem bastante moças bonitas, né? Eu casei com a mais bonita, mas o meu irmão casou com a irmã dela, tá? E foi um casamento duplo, no mesmo dia, 29 de dezembro de 1990. Então, eles também são missionários, trabalham nos Estados Unidos nesse momento, mas eu dou graças a Deus pela nossa família. Então, eu e Antônia, nós crescemos juntos, casamos 30 anos atrás, 31 quase, e voltamos ao Brasil. Depois que eu fiz seminário e faculdade lá nos Estados Unidos, nós voltamos para o Brasil como missionários em dezembro de 94. Estamos aqui desde então na região de Belém, trabalhando e servindo a Deus. E eu agradeço a Deus o privilégio de podermos conhecer Alagoas, Maceió, e vir aqui e conhecer esta igreja. Amém? Amém. Quando nós estivemos chegando ontem, foi ontem que viemos aqui, né?
Não foi sexta, foi ontem. Sexta. Nós viemos aqui e algumas das crianças aqui na rua paravam o pastor e perguntavam assim, vai ter igrejinha hoje? Vai ter igrejinha hoje? Tá? Então, eu acho que a palavra igrejinha talvez reflita o tamanho do prédio, o tamanho da congregação. Mas, irmão, deixa eu lhe perguntar, o que é que faz uma igreja ser grande? Porque pessoas às vezes chamam a igrejinha, ou a igreja do pastor Roberto, ou a igreja, sabe? E a gente às vezes pensa sobre uma igreja como uma igreja pequena por causa do tamanho da congregação, ou talvez por causa do tamanho do prédio. Mas será que é isso que define uma igreja? Será que isso que faz uma igreja ser pequena ou uma igreja ser considerada grande? Vocês acham que vocês têm uma grande igreja? Você sabe a diferença entre uma igreja grande e uma grande igreja? A igreja dos irmãos aqui pode não ser uma igreja grande, mas isso não significa que não seja uma grande igreja. Uma grande igreja. E hoje de manhã eu gostaria de abrir a palavra de Deus para Atos capítulo 4, versículo 33, e eu gostaria de pregar hoje de manhã sobre a grandeza de uma igreja. A grandeza de uma igreja, ou seja, o que é que faz uma igreja ser verdadeiramente grande? Grande, primeiramente, nos olhos de Deus, que esse é o mais importante, né? Não é tanto o que os homens pensam, mas o que Deus pensa sobre uma igreja. Nunca esqueça disso, irmãos. Nós não estamos aqui para competir com as outras igrejas que tem por aqui. Nós estamos aqui para glorificar e louvar a Deus. Esse é o nosso alvo, amém? Então, isso deve ser sempre o nosso foco. Nosso ponto de vista deve ser sempre o que Deus estaria vendo, o que Deus pensa sobre esta igreja, a Batista Sombra do Onipotente, tá? Então, Atos 4 e 33, a palavra de Deus diz assim, fiquemos em pé para ler esse versículo. A palavra de Deus diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Vamos orar. Santo Deus, nesse momento, nós consagramos esse tempo de estudo da Tua Palavra, consagramos a Ti, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz hoje. Então, eu peço, Deus, que esconda a minha voz para que Jesus seja ouvido. E eu peço que abra os nossos corações e faça o que só Tu podes fazer, Senhor. Isso é de transformar vidas, de nos dar o ânimo e a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. E eu peço, Deus, por esta igreja, que Tu faça dessa igreja uma grande igreja, Senhor, nos Teus olhos. E nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por aí sentar, irmãos. A igreja em Jerusalém, que era a primeira igreja que Jesus realmente fundou, a igreja em Jerusalém, nessa época, era uma igreja nova. Talvez não muito diferente que a sua igreja, em anos de vida. Mas era uma grande igreja. Nós não sabemos, nesse momento, quantas pessoas tinha. Tinha pelo menos 3.000 pessoas que tinham aceitado Jesus em um só culto, e uma outra oportunidade, 5.000 pessoas que receberam Jesus sob a pregação do apóstolo Pedro, mas o que era mais importante não era o tamanho numérico da igreja em Jerusalém, mas o fato que era uma grande igreja, e essa grandeza era evidente por causa de um grande Deus que operava grandemente naquela igreja. E a Bíblia fala algumas vezes sobre esta igreja, sobre coisas grandes, ou sobre a grandeza daquela igreja. Não seria maravilhoso se essa igreja, a Igreja Batista Sombra do Onipotente, não seria interessante, não seria maravilhoso se
essa igreja experimentasse a operação de Deus na mesma maneira que aquela igreja primitiva. Sabe, Deus operou grandemente naquela igreja. Ele fez grandes coisas. Mas eu sugiro a você hoje, irmão, que a operação de Deus numa igreja não era limitada ao Novo Testamento. Que Deus ainda hoje opera grandemente no seu povo. Amém. Ele opera grandemente no seu povo. Mas o que é que fazia aquela igreja, então, ser uma grande igreja? Que Deus pudesse operar grandemente naquela igreja. E eu digo isso, primeiramente, eles tinham um grande poder no seu testemunho. Eu acho que muitas pessoas hoje gostariam de ser poderosos. Mas o que é que realmente faz uma pessoa ser poderosa? Será que é o dinheiro que ele tem? Será que é a influência que ele tem? Sabe, poder na vista dos homens não é necessariamente poder na vista de Deus. Tá? O que é que faz uma pessoa ter grande poder na sua vida e no seu testemunho? A Bíblia diz aqui em versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho. Testemunho. Testemunho de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Deixa ele falar o que está falando aqui, irmãos. É que Deus transformou vidas pelo seu Espírito Santo. Eles tinham grande poder porque eles tinham um testemunho de uma vida mudada. Irmãos, não existe um poder maior do que o testemunho de uma vida mudada. Amém. Sabe? Você pode fazer poderosas coisas, grandes coisas. Eu já vi Deus operar milagres. Eu lembro quando eu fui operado de câncer. Eu creio com certeza que Deus fez um milagre na minha vida. Ele curou o meu câncer. Mas sabe, a cura de câncer não é a maior coisa que existe. Não é a maior coisa que existe. Sabe o que é a maior coisa que existe? Quando alguém é salvo. Quando Deus transforma a vida de alguém. Quando Deus pega uma pessoa espiritualmente defunta e dá vida. Só Deus pode fazer isso. E o testemunho, irmãos, dá grande poder para aquela pessoa. Não é o poder dele mesmo, mas é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Deixa eu lhe perguntar, você tem o grande poder de Deus na sua vida? Você pode mostrar para as pessoas lá fora o que Deus tem feito na sua vida, como Ele te salvou de uma vida de morte espiritual e te deu vida para que você pudesse um dia estar no céu com Ele. Você tem esse poder na sua vida. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo deu não somente poder, mas Ele deu a ousadia de poder para aquele povo. E isso foi uma resposta direta de oração. Olha em versículo 29, eles orando, a igreja orando, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças daqueles inimigos que queriam ameaçar eles e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Meus irmãos, quando você fala de Jesus Cristo e você fala o que Deus fez na sua vida, isso é poder. Porque ninguém pode discutir com o que Deus faz na vida de uma pessoa que não tem Jesus Cristo, mas que recebe Jesus. Alguém que está indo para o inferno, mas Deus coloca eles no caminho do céu. Gente, isso é um testemunho poderoso. A Bíblia diz em Atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Em 14:1, a Bíblia diz, e aconteceu que em Icônio, que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Em capítulo 17, versículo 4, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucos mulheres principais que receberam Jesus Cristo. E você sabe qual foi o seu testemunho? Foi a ressurreição de Jesus Cristo. Foi o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, pregação poderosa
é pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, você quer ter poder na sua pregação? Você quer ter poder na sua vida? Então você foca em Jesus Cristo, fala o que Jesus faz, prega o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho, gente, não é uma coisa complicada. O que é o Evangelho? É Jesus morto, sepultado e ressuscitado por nós. Gente, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E se Ele te salvou, você não precisa inventar um monte de coisas bonitas para falar para o teu vizinho. Você só fala o que Jesus fez por você. Você fala que Jesus morreu por você e que Ele te salvou. E Ele quer fazer a mesma coisa pelo teu amigo, pelo teu vizinho, pelo teu companheiro, tá? Deus pode, isso é o grande poder de Deus no seu testemunho. O que mais fala sobre essa igreja? Que eles tinham grande alegria na salvação. Você é um crente alegre? Você é um crente alegre? Eu não falo alegre sobre cada coisa, mas alegre da vida. Você consegue ser alegre em qualquer circunstância da sua vida? Alegre em saber que você é salvo. Alegre em saber que você está onde Deus quer que você esteja. Meus irmãos, a alegria que o crente tem é uma alegria que o mundo não conhece. É uma alegria que realmente as pessoas lá fora não têm. A alegria do descrente é completamente dependente das suas circunstâncias. De onde ele está em qualquer momento, o fato que ele tem alguma coisa, ou o fato que ele está em algum lugar, isso é o que dá alegria para uma pessoa que não tem Jesus Cristo. Mas quando alguém tem Jesus, não importa onde ele estiver, não importa o que ele estiver fazendo, ele pode ter a alegria de Deus na sua vida. Veja a alegria das igrejas primitivas. Em Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, e havia grande alegria naquela cidade. Alegria por causa do que Deus estava falando isso. Em capítulo 8, versículos 5 e 6 e versículo 8 também. Irmão, salvação é uma alegria para aquele que tem sido salvo. Amém. Mas é também uma alegria para aqueles que participaram na sua salvação. Eu não sei se você já conversou com alguém sobre Jesus e ganhou alguém para Cristo. Eles dizem que a maioria de crentes nunca fala com ninguém sobre a sua fé. Eles dizem que 90% de crentes não falaram sobre Jesus durante o ano passado com qualquer pessoa. E sabe, você está perdendo alegria quando você faz isso. Porque não existe uma alegria como levar alguém para Cristo. Participando na salvação, não é que você está salvando alguém, mas você está levando alguém aos pés de Jesus Cristo, aos pés da cruz, para que eles possam ter alegria da salvação. A Bíblia diz em 15:3 de Atos, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, olha, falando sobre os gentios sendo salvos, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando você ouve a história de alguém aceitando Jesus, isso traz alegria ao seu coração. Quando o missionário fala sobre uma obra que está acontecendo em algum lugar distante, você fica alegre em ouvir o que Deus está fazendo. Isso é a alegria da salvação. E, amado, se você tem perdido, se você tem esquecido essa alegria, peça como o salmista em Salmo 51:12, quando ele diz assim: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Lembra desse versículo? Não vamos falar esse versículo daqui a pouco de novo. Mas a alegria de ser salvo. Alegria de ser salvo. Não importa onde você mora, não importa a escola que você estuda, não importa o trabalho que você trabalha. Você pode ter a alegria de Deus se você tiver Cristo.
Amém. Porque nós não somos cidadãos daqui dessa terra, né? Gente, eu sou norte-americano. Vocês são sul-americanos. Mas a verdade é que se nós temos Cristo, nós somos cidadãos do céu. Amém. E essa terra aqui não é meu lar. Viajante sou. Meu lar é lá no céu. Jesus já me preparou. Amém? Então, eles tinham grande alegria da salvação. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a grandeza dessa igreja é que eles tinham um grande temor de Deus. Eles viam coisas que que colocava neles o temor de Deus. Deixa eu lhe perguntar, você teme a Deus? Você teme a Deus? Não, pastor, a gente não deve ter medo de Deus. Bem, talvez deveria, mas eu não estou falando de medo, estou falando de temor. Eu creio que uma das razões pela enxurrada de pecados hoje em dia é a falta do temor de Deus na vida de crentes. O temor de Deus. Pessoas não veem o juízo de Deus sobre pecadores e eles confundem a misericórdia de Deus com o fato que talvez eles pensam que Deus não está fazendo nada e eles pensam que isso justifica os seus pecados. Porque eles não veem o juízo e a justiça de Deus. Mas eu quero que você veja o exemplo de Ananias e Safira aqui naquela igreja em Jerusalém. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira, né? Em capítulo 5, versículos 5 e 11, fala de primeiro Ananias e depois de Safira. E a Bíblia diz, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Por que ele morreu? Porque ele tinha simplesmente mentido sobre um dinheiro que ele disse que ia colocar na igreja e colocar aos pés dos apóstolos. Gente, não matou ninguém. Ele não adulterou. Por tudo que nós imaginamos, ele era fiel à sua esposa. Eles eram tão fiéis que juntamente resolveram mentir a Deus. Eles mentiram. E Deus matou Ananias e logo depois, em versículo 11, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. A igreja viu o juízo de Deus e temeram a Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 10, versículos 30 e 31, a Bíblia diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados irmãos, não é por causa do seu status social que você deve viver no pecado. Não é porque você é rodeado por pessoas que vivem no pecado que você tem justificativa de viver no pecado. A Bíblia ensina que nós devemos ser santos porque Deus é santo. E nós devemos viver vidas que vão agradar a Deus. E uma parte disso é de você ter um temor de Deus. Um temor de Deus vai dar a você um temor do pecado e das consequências do pecado. O pecado sempre tem consequências. Igreja Batista Sombra Onipotente, seja uma igreja santa. Amém. Seja uma igreja santa. Não seja uma igreja que todos os dias o pastor está tendo que resolver um problema de pecado na igreja. Seja uma igreja santa. Você pode, você tem o poder de Deus na sua vida. Você pode ser uma igreja santa. Tenha o grande temor de Deus na sua vida. E número 4, eles tinham, o que fazia essa igreja ser uma igreja, uma grande igreja? Eles tinham grande graça em dar. Você sabia que muitos crentes, eles temem esse assunto de dar? Eles temem o assunto de finanças. E eles não gostam muito quando o pastor começa a pregar sobre dinheiro.
porque eles pensam assim, eu sou pobre demais. Pastor, você não devia bater nessa tecla, porque nós não temos dinheiro. Mas essa igreja aqui tinha grande graça em dar. Muitos crentes confundem, irmãos, o assunto de dar com dinheiro. Eles acham que dar significa de tirar o seu dinheiro e colocar no prato ou na oferta da igreja. O que nós temos que reconhecer é que dar não é associado apenas a dinheiro. Você sabia que dar é simbólico da vida cristã? É sinônimo com a vida cristã. E é completamente oposto à filosofia da nossa sociedade, que a filosofia da nossa sociedade é receber. O que é que o governo vai me dar? Todo mundo me deve. O governo me deve. As escolas me devem. A igreja me deve. Pessoas vão de igreja em igreja e o que é que eles estão procurando? O que é que a igreja vai me oferecer? Querem receber. Mas você sabia que a vida cristã não é sobre receber. A vida cristã é sobre dar. Como é que você escreve a palavra amar? D-A-R. Dar. A Bíblia nos ensina que Deus deu o seu Filho unigênito. A Bíblia ensina que Jesus deu a si mesmo para morrer por nós. A Bíblia nos ensina que nós somos chamados a dar nossas vidas em sacrifício vivo a Deus. A Bíblia nos ensina que crentes são chamados a dar de si mesmos a outros. O fato, irmãos, é que dinheiro é apenas uma maneira que nós damos a Deus. E é uma das maneiras que nós damos de nós mesmos a Deus e a outros. Além disso, você sabia que dar é uma graça. É um presente de Deus. De você poder dar é um presente de Deus. E olha, Deus dá a todos. Ele não dá somente aos mais ricos. Ele não dá apenas àquelas de certo lugar na cidade. Ele dá a cada crente. A gente chama isso os dons espirituais. Deus dá a todos. E por isso, você também é chamado a dar. A Bíblia diz da igreja, as igrejas na Macedônia, que na grande pobreza deles, por meio e debaixo de grande pobreza, eles davam mais do que o apóstolo Paulo imaginava. Eles davam primeiramente de si mesmos, a Deus e aos apóstolos. Qual é a última vez que você já chegou ao seu pastor e disse, pastor, nesse momento eu não tenho muito dinheiro, mas os 2 centavinhos que eu tenho aqui eu quero dar. Mas, pastor, eu não tenho nem 2 centavos, mas eu quero ajudar. Me dê uma coisa para me fazer na igreja. Eu posso dar do meu tempo. Será que alguém aqui tem menos tempo do que eu ou o pastor? Todos aqui têm 24 horas no seu dia. Todos aqui podem dar do seu tempo. Você pode dar da sua vida. Quando você se oferece para ajudar alguém que está passando necessidade. Quando você se oferece a ir no hospital e fazer uma visita. Vocês estão entendendo, irmãos? Dar não é sobre dinheiro. Dar é sobre nossas vidas. E a Bíblia diz mais uma vez em Atos 4:33, nossa passagem, olha aqui. E os apóstolos davam, olha aqui, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante, ou seja, grande graça. E o próximo versículo, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Irmãos, a igreja em Jerusalém não era uma grande igreja porque eles davam muito dinheiro, mas eles davam de si mesmos. Os apóstolos davam de si mesmos. E a Bíblia diz
que ninguém na igreja tinha as necessidades. Você sabe por que muitos na igreja hoje estão necessitados e não têm o que eles precisam? Talvez é porque... Eu sei o que vocês estão pensando. Pastor, é porque ninguém está me dando. É porque aqueles na igreja que têm não estão me dando. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quem muito semeia, muito ceifa. Talvez você está com necessidade porque você precisa dar. Já parou para pensar? Isso parece uma contradição, né? Como é que eu vou dar, pastor, se eu não tenho? Porque todos nós temos algo que nós podemos dar. E é uma graça de Deus. Amém. Em dando, irmãos, que nós recebemos. A Bíblia nos ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser abençoado? A Bíblia diz, mais abençoado é o quê? Dar do que receber. Quer ser abençoado? Então dê. Dê. Dê na oferta. Mas dê do seu tempo. Dê da sua vida. Use o seu celular para ser uma bênção para alguém. Em vez de passar tanto tempo olhando mídia social e coisas porcaria que não presta, passa mais tempo conversando com o irmão que está sofrendo. Amém. Alguém que está desencorajado. Dê do seu tempo para ser uma bênção. Amém. A Bíblia diz, naquele versículo que nós falamos ainda agora, Salmo 51, 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esse versículo nos ensina que um espírito voluntário é diretamente relacionado e ligado à alegria da vida cristã. Você quer ser mais uma vez, um crente alegre? Então comece a dar. Você pensa que vai ficar alegre se alguém te der. Mas a verdade é que você vai ser alegre se você aprender a dar. E esta igreja, meus amados irmãos, se essa igreja for uma igreja com grande poder no seu testemunho, na sua pregação, falando do que Deus fez em você. Se você tiver uma grande alegria da sua salvação, se você tiver um grande temor de Deus, e se você tiver uma grande graça em dar, você vai ser uma grande igreja. Nos olhos de Deus, uma grande igreja. Não importa se você for uma igreja grande. Tanto eu como o pastor Roberto podemos testemunhar que as mais grandes, eu uso essa palavra melhor do que maiores, porque maiores é correto assim gramaticamente, mas as mais grandes igrejas que nós conhecemos no exterior, na Inglaterra, as mais grandes igrejas não são as igrejas maiores, mas são as igrejas que aprenderam essas verdades aqui. A verdade de dar grande testemunho, que tem grande alegria. Eu já fui em igrejas grandes onde o povo é derrotado, mas eu já fui em igrejas muito pequenas que o povo é alegre. Alegre. Nós já fomos em igrejas onde o povo é santificado. O povo vive para Deus, em vez de viver para a sua carne ou para o mundo. Igrejas que são generosas. Não estou falando só de finanças, mas generosas das suas vidas, do seu tempo. Isso, gente, é a grandeza de uma igreja.